Olá! A indústria é decisiva para retirar a economia da crise. A avaliação foi feita durante a apresentação do balanço de 2016 e as perspectivas para 2017 da Fiergs. As indústrias têm papel decisivo para retirar a economia brasileira da crise sem precedentes na história do país. A atual capacidade ociosa nas linhas de produção, os baixos níveis de estoque e a força exportadora colocam o setor industrial nesta posição. A reflexão é do presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor José Miller, na apresentação do levantamento Balanço 2016 e Perspectivas 2017. Ele também defendeu a urgência do início de um movimento sustentado de reindustrialização do Brasil. Os dados apontam para uma possível reabilitação lenta da economia nacional a partir do próximo ano, com tímidas taxas de crescimento nos primeiros trimestres. São traçados 3 cenários possíveis para 2017. Pelo cenário base, a economia brasileira vai se estabilizar já nos 2 primeiros trimestres, com um pequeno crescimento de 0,5% no PIB. No Rio Grande do Sul, a perspectiva também é de um baixo crescimento, de 0,4%. A taxa de inflação, 5,5%, deverá ficar mais próxima da meta, e os juros em queda em 11,5% ao ano. O cenário superior antevê um crescimento determinado pela recuperação acima do esperado dos investimentos e da demanda interna, com o PIB em alta de 1,7%. A economia gaúcha também vai acabar afetada pela recuperação mais robusta do cenário nacional, alta de 1,5%. O cenário inferior não descarta uma queda do PIB em 2%, incluindo a manutenção dos riscos políticos. No Rio Grande do Sul, apesar da baixa probabilidade, há o temor de que condições climáticas adversas reflitam em uma queda da produtividade na agricultura, com o PIB em menos 1,8%. Segundo a estimativa da Fiergs, neste ano, a economia brasileira deve registrar contração de 3,5%. É a crise mais profunda da história. Em 2 anos, o PIB encolheu 7,1% e o número de desempregados chegou a 12 milhões. No Rio Grande do Sul, a retração seguiu o ritmo nacional, com o encolhimento da demanda interna. A queda esperada para o PIB de 2016 é de 3,2%, com o recuo de todos os setores. Será a terceira queda anual consecutiva da economia gaúcha, a mais longa crise já registrada. O estado encerra 2016 com 500 mil desempregados. Confira agora os principais trechos da entrevista coletiva concedida pelo presidente da Fiergs. 2016 foi um ano muito difícil e 2017 nós provavelmente vamos apenas tentar diminuir os problemas que nós tivemos em 2016. Nós vamos ficar com a economia ligada a certos aparelhos para que a gente continue a respirar. A nossa economia no Rio Grande do Sul, ela continua com a sua estrutura, a estrutura privada, continua funcionando. O que se fala muitas vezes que o Estado está quebrado, isso é uma grande inverdade. O que está realmente em dificuldade financeira, pelos exageros cometidos, pelo seu crescimento exagerado, é a questão da administração pública, não necessariamente das empresas. Aliás, eu gostaria muito que os governantes copiassem algumas coisas das empresas privadas. As empresas industriais têm baixíssimo estoque, até porque não tem capital, não tem dinheiro para manter estoques altos. Então, o estoque está baixo, primeiro. Segundo, capacidade ociosa. Não é necessário grandes investimentos para aumentar a produção. E muitas empresas se adiantaram, melhoraram com equipamentos, algumas já pensando na indústria 4.0, que está se instalando ao redor do mundo. Então,
nós temos capacidade de aumentar a produção de um dia para outro, sem investimentos praticamente, e como tem estoques baixos, também vamos ter que produzir se houver demanda. Agora, a crise política tem que terminar. Algumas questões no Congresso Nacional têm que ser aprovadas. Tem um ajuste fiscal necessário, não adianta nós continuar gastando mais do que nós arrecadamos. Veja que no início do século, a dívida oficial, pública, total do governo federal não chegava a 1 trilhão, e hoje ela passa de 4 trilhões. Imaginem só o juro que custa isso para o Tesouro Nacional. Esse que é o grande problema da nossa economia e da nossa indústria. Essa incerteza, então cada um faz a sua análise e aí não investe, não cresce, começa a ficar com receio, a falta de confiança, não tendo nenhuma visão clara da semana que vem e do mês que vem, o empresário fica cuidando do seu caixa porque ele precisa sobreviver a isso. Então, isso é muito ruim para todos, não só para a sociedade, mas para a economia, principalmente para a indústria. A indústria de transformação no PIB do Brasil já era superavitária na importação e exportação em mais de 100 bilhões de dólares. A indústria de transformação no Brasil, agora, de uns anos para cá, já é deficitária de mais de 100 bilhões de dólares. Gente, isto mais com menos aí, dá mais de 200 bilhões de dólares que a indústria nacional perdeu no mercado internacional. Graças a Deus, a agricultura cresceu bastante e que nos últimos anos, com superávit das commodities agrícolas e, lógico, a commodity de minérios também, tem fechado essa conta da balança comercial brasileira. Nós estamos numa situação financeira e econômica e de confiança menor do que em outros estados. Estados brasileiros estão em melhores condições com a sua dívida pública do Estado. Eles têm condições de dar incentivos fiscais que nós não podemos dar. E incentivo fiscal significa viabilizar empreendimentos, que se nós quisermos produzir no Rio Grande do Sul, pagando mais ICM aqui para sair nosso produto e ir para estados onde tem ICM menor, não conseguimos atingir esses mercados. Eu me lembro, no governo passado, eu pessoalmente fui junto com o pessoal do calçado, no Palácio Piratini, falar com o governador. Nós conseguimos uma redução do pagamento do ICM via um crédito presumido, porque não se conseguia mais mandar sapato para o Nordeste brasileiro. Porque eles produziam lá, tinham benefício fiscal, e nós, com o nosso ICM mais alto, não cabia. Então, quando se fala em incentivo fiscal, todo mundo acha que isso vai para o bolso do empresário. Por favor, vamos analisar melhor isso aí, porque incentivos fiscais são indispensáveis para alguns setores, sob pena de nós fechar nossas fábricas. Nós temos só 2 formas de salvar o Rio Grande do Sul. Ou nós aumentamos o PIB através do nosso trabalho, da nossa produção, nosso trabalho, quem é que de nós está disposto a trabalhar 15 horas por dia para produzir mais riqueza, para recolher mais imposto, para continuar sustentando esse Estado monstro que nós temos. Ou como é que nós vamos fazer com a agricultura para eles produzir mais? Nós não temos mais muita terra nova para ser explorada. Nós teríamos que pedir para São Pedro e para a natureza para ela admitir nós ter 3 safras de grãos por ano para nós produzir mais riqueza, com mais produção, vender mais, faturar mais, recolher mais impostos. Quer dizer, essa é uma situação. E a outra situação é nós adaptar o Estado dentro do gabarito que caiba para ser sustentado pela sociedade que nós temos.
Em muitos casos, reduzir impostos é que leva a maior arrecadação. Eu falei há pouco do setor de calçados, que no governo passado houve uma redução do imposto para poder vender para outros estados. 2 meses depois, 3 meses depois, o Estado estava arrecadando mais imposto do setor de calçados, que isso foi controlado, teve um acompanhamento especial, do que recolhia antes. Então, aumentar impostos não significa aumentar a arrecadação. No mínimo há 6 meses, o Rio Grande do Sul vem sofrendo prejuízos pelo movimento de paralisação dos fiscais aduaneiros. Na avaliação da Fiergs, caso o grevismo se mantenha, a economia vai parar. A situação de greve dos fiscais aduaneiros vai ser agravada por conta da imposição dos grevistas de aplicarem o canal vermelho a todas as mercadorias transacionadas com o exterior. Esse procedimento consiste na conferência física e documental da mercadoria, com abertura de containers, o que, no mínimo, atrasa sobremaneira os embarques. Mais de 40 empresas exportadoras e importadoras estiveram reunidas na sede da Fiergs, quando foi apresentada a gravidade da situação. Mais uma vez, nós estamos sendo prejudicados pelo movimento de greve da Receita Federal, que atrasa as liberações das mercadorias, tanto de exportação como de importação. No caso das importações, isso prejudica a indústria dentro de um contexto de matérias-primas que serão necessárias para o Parque Fabril. Consequentemente, o nível de atividade econômica das empresas, que hoje já sofrem inúmeras dificuldades pelo mercado, começam a sofrer também pela falta de abastecimento. E no caso das exportações, o mesmo ocorre, não conseguindo dar vazão às nossas exportações. Segundo Miller, existem casos de matérias-primas e insumos importados que não estão chegando às fábricas e produtos finalizados que não conseguem cumprir os contratos firmados. A Fiergs já se manifestou às autoridades do governo federal e vai renovar seu posicionamento. Também estão sendo analisadas medidas judiciais. A unidade jurídica da federação está à disposição para orientar os interessados. Fiergs, Farsul, Fecomércio, Federasul e FCDL, mais a Agenda 2020 e o Movimento Brasil Competitivo, divulgaram um manifesto favorável ao plano de modernização proposto pelo governo gaúcho para enfrentar a crise no estado. Também foi apresentado um estudo realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião, a pedido das entidades. Para 20,6% dos entrevistados, a principal causa da crise é o fato de o Estado gastar mais do que arrecada, seguido dos altos salários dos servidores públicos, para 19,4% dos consultados. As 1.500 pessoas entrevistadas apontaram saúde, segurança e educação como serviços prioritários para a administração estadual. Além disso, 56,2% da população acredita que as entidades devem apoiar o pacote. O empresário Ângelo Garbarski foi reeleito presidente da Associação e do Sindicato da Indústria Gráfica do Rio Grande do Sul para a gestão 2017-2019. A cerimônia de posse também comemorou os 75 anos de atividades do sindicato. Entre os planos para o novo mandato estão seguir com o aprimoramento da gestão das empresas gráficas e manter a aposta na qualificação dos empregados. Nós iremos ver os empresários através do sistema de gestão e os funcionários com cursos técnicos através da parceria com o Senai Artes Gráficas. A seguir, Estado terá projeto carboquímico e venda de plataforma Infraexportações Gaúchas em novembro. Sistema Fiergs apresenta série Transformadores. Sinésio é professor de música no SESI de Lajeado. Há alguns meses, ele conheceu as irmãs Ruth e Ana, cujo sonho era tocar violino. Mas Ana havia sido desencorajada e achava que nunca seria capaz de aprender. O SESI acredita que conhecimento transforma a vida das pessoas e que talentos não podem ser vencidos pelo medo. E o sonho, que parecia tão distante, se transformou em objetivo de vida. As irmãs agora também querem ensinar música
e, quem sabe, se apresentarem pelo mundo afora. E você? Que sonho vai transformar a sua vida? O projeto Carboquímico tenta atrair investidores ao Rio Grande do Sul. A Federação das Indústrias assina termo de cooperação para complexo que pode gerar mais de 2.000 empregos no estado. 90% das reservas nacionais de carvão estão no Rio Grande do Sul, mas o mineral é responsável por apenas 3,5% da atual matriz energética brasileira. Para estimular o melhor aproveitamento, a Federação das Indústrias, o Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Carvão e o Governo do Estado assinaram um termo de cooperação técnica para o projeto do Complexo Integrado Carboquímico do Rio Grande do Sul. Além das usinas termoelétricas e da geração de energia, o carvão é alternativa na produção química para substituir produtos do petróleo. Ao invés de gerar CO2, o carbono e o enxofre se tornam matéria-prima para a produção de fertilizantes, gás natural, entre outros. Informações técnicas levantadas em estudo do sindicato mostram que os investimentos no complexo industrial carboquímico podem chegar a 5 bilhões de dólares. A venda de uma plataforma de petróleo e gás para a Holanda no valor de 388 milhões e 900 mil dólares foi essencial para o resultado das exportações industriais do Rio Grande do Sul em novembro, alta de 40,9%, ao encerrar em 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Caso a operação não tivesse ocorrido, o crescimento seria de apenas 4%. Outro dado importante foi o aumento de 87,4% na comercialização do tabaco, ao somar 208 milhões de dólares, o maior valor já registrado para o mês em toda a série histórica. O responsável foi a elevação de 3.633% na demanda chinesa. Outro segmento que exerceu influência relevante sobre a indústria foi veículos automotores, reboques e carrocerias, alta de 18,6%. As maiores contribuições negativas ficaram com borracha e plástico, menos 39,4%, produtos alimentícios, menos 15,3%, e couro e calçados, menos 13,6%. As exportações totais do estado fecharam novembro em 1 bilhão 610 milhões de dólares, alta de 23% em comparação ao mesmo mês de 2015. Heitor José Miller anuncia candidato para a sucessão na Fiergs-Siergs. O presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor José Miller, anunciou o nome do sucessor para a presidência das duas entidades. Será o atual vice, Gilberto Porcelo Petri. Depois de consultas que começaram ainda no último mês de julho, o nome foi apresentado e confirmado pelo Conselho de Vice-Presidentes da Fiergs e do Siergs, seguindo-se o anúncio na reunião extraordinária das diretorias. Os estatutos da Federação e do Centro permitem apenas uma reeleição consecutiva. Após 2 mandatos seguidos, a troca do presidente é obrigatória, assim como 1/3 das nominatas de dirigentes precisam ser renovadas. As eleições serão em maio de 2017 e no mês de julho vai iniciar a nova gestão que segue até 2020. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro na origem das empresas que realizam transações com os Estados Unidos. Para estimular ainda mais essa relação, agências de fomento dos estados americanos de Connecticut, Flórida, Georgia, Maryland e Minnesota e 5 grupos de consultorias internacionais estiveram na Fiergs para apoiar 90 empresas que desejam estabelecer negócios no país norte-americano. A terceira conferência Select USA Brasil 2016 teve palestras com orientações e informações aos participantes, além de rodadas de negócios. É um evento que realmente tem trazido bons frutos, porque nos últimos anos o crescimento do investimento brasileiro, de fato, tem sido recorde. Então hoje nós estamos falando aí, nos últimos 5 anos, o crescimento em torno de 89%, e o programa Select USA tem contribuído de maneira bastante expressiva e positiva para que esse investimento se realize no mercado dos Estados Unidos. As perspectivas do comércio internacional a partir de acordos com a Parceria Transpacífico, negociada entre Estados Unidos e 11 países do Pacífico, além da atuação do Brasil na defesa comercial frente à Organização Mundial de Comércio,
Os temas estiveram na pauta do seminário Negociações Internacionais e Defesa Comercial, Perspectivas e Desafios para a Indústria, realizado pela Fiergs. Veja a seguir, alunos do Senai recebem reconhecimento e SESI forma a primeira turma de ensino médio. Sistema Fiergs apresenta série Transformadores. Vinícius saiu de 3 passos com quase nada além de um convite para tocar numa banda. Para sobreviver, teve que usar outro de seus talentos, o de consertar coisas. E foi no Instituto Senai de Inovação que ele aprendeu que o conhecimento de uma só pessoa pode transformar muitas vidas. E que poderia ajudar também a consertar o nosso planeta, o planeta Água. Vinícius então criou o Reuse, equipamento que reaproveita a água utilizada nas máquinas de lavar, diminuindo o consumo e ajudando a despoluir nossos rios. E você, como vai ajudar a transformar o mundo? Alunos que representaram o Senai do Rio Grande do Sul na Olimpíada do Conhecimento são homenageados pela instituição. A competição nacional é uma oportunidade de tornar o aprendizado ainda mais significativo. Os alunos do Senai que representaram o Rio Grande do Sul na Olimpíada do Conhecimento 2016 foram reconhecidos na sede da instituição por seu desempenho e atuação na competição. Foram 1.200 competidores de todo o país. Ao vê-los aqui, a gente faz a avaliação, como a gente percebe como houve um desenvolvimento expressivo, profissional, pessoal de cada um desses alunos. É isso que a gente procura oportunizar cada vez mais aos nossos alunos, né? Uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Um dos projetos foi o Custom Car, no desafio de transporte e logística. Os estudantes customizaram um Ford Ka Sedan com base em novas tendências em pintura automotiva, modificações estéticas e de performance no motor. Também utilizaram sistemas multimídia atrelados a videogames e telas LCD. O projeto se transformou em medalha de bronze para o Rio Grande do Sul. Participar de uma competição nacional é uma oportunidade única para esses jovens. A satisfação de tu olhar e ver um projeto que tu e a tua equipe, os teus amigos projetaram, e olhar, ver ele sair do papel, olhar e ver ele pronto, acho que foi essa a maior gratificação. A maior conquista é realmente poder dizer que representamos o Rio Grande do Sul. É realmente dizer que eu busquei uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, uma área que eu não tinha muito conhecimento, e consegui representar meu estado bem representado. O saldo final da Olimpíada do Conhecimento para os alunos gaúchos foi 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Além do bronze para o Custom Car, o Senai RS também conquistou uma prata com o projeto Mac Car. SESI forma a primeira turma de alunos da Escola de Ensino Médio em Pelotas. A proposta é preparar profissionais para fazerem a diferença no mundo do trabalho. Emoção, carinho e despedidas marcaram a formatura da primeira turma da Escola SESI de Ensino Médio de Pelotas. Foram 3 anos de convivência, troca de experiências e crescimento para os mais de 20 estudantes que garantiram seus diplomas em uma escola diferenciada, com inspiração em experiências brasileiras e internacionais de educação. O projeto é reconhecido pelo Ministério da Educação como um dos mais inovadores do país. Essa formatura nos traz a certeza de que temos alunos diferentes, de que o projeto é validado, tanto que já está dando a sua sequência em Sapucaia, dará em São Leopoldo, em Caxias, em Montenegro e Gravataí, onde serão as novas escolas. Um dos jovens que passaram por essa experiência é Matheus. Encerrado o ensino médio, ele já tem planos para seguir em frente. Considera que a experiência no SESI tem papel fundamental na futura trajetória. Meu objetivo é conseguir entrar para uma faculdade, para mim poder também entrar para o quartel, porque eu quero fazer a prova da NPOR. E para mim fazer a prova da NPOR eu tenho que estar numa faculdade. Então eu também queria fazer a engenharia elétrica, eu pretendo conseguir fazer essa faculdade. Na faculdade, não basta tu chegar e o professor vai dizer senta na cadeira e vamos escrever, vamos digitar, vamos, sei lá, fazer alguma coisa assim. Eles vão te dar, se tu estiver interessado, tu vai fazer. Se tu não estiver interessado, tu não vai fazer nada.
Então vem do aluno, então se dedicar. Isso daí o SESI criou para nós, deu para nós essa certa habilidade com esse tipo de aula. Jorge, pai de Matheus, é só orgulho. Ele está saindo da Escola SESI formado, capacitado, e aqui ele deixou grandes amizades entre professores, alunos, amizade imensa que vai carregar para o resto da vida dele. E eu só tenho a agradecer à Escola SESI por proporcionar esse momento para nós. São 5.000 horas de estudo, acompanhamento de um professor articulador que orienta o aluno em seu projeto de vida. No segundo ano, inicia parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em cursos de qualificação profissional em eletricidade e automação. Há projetos de educação financeira, robótica e o passaporte para o empreendedorismo. Além de todo o aprendizado ao longo desses 3 anos, o que eles levam da Escola SESI são as amizades. Ensinar brincando. Torneio de robótica estimula o interesse de crianças e jovens pela ciência e desenvolve habilidades de forma criativa e divertida. A final do torneio de robótica First Lego League, realizada na Escola SESI de Ensino Médio de Sapucaia do Sul, teve seu objetivo cumprido: ensinar brincando. 12 equipes selecionadas em 4 semifinais pelo estado se reuniram para apresentar suas soluções para o tema A relação entre humanos e animais e como um interfere na vida do outro. Eles aprendem a buscar soluções e competir de forma amigável. A equipe Lego Ghost do SESI de Igrejinha, por exemplo, apresentou seu projeto para reduzir o efeito estufa do planeta. O problema que a gente achou foi os gases do esterco. A nossa solução foi fazer uma composteira, onde nela todo o esterco que a gente tem, que a gente encontra, assim, que dão pra gente, a gente bota na composteira e aí nós temos uma aliada, a minhoca vermelha da Califórnia. As minhocas, elas comem o esterco porque é o alimento preferido delas. E assim, todo o esterco que ir lá acaba com gás. Que ela come o esterco e faz o cocô dela, que seria o humus, que é bom para o plantio. Então, no caso, a gente usa, que a gente fez até nossa horta, que planta beterraba, rúcula e mais, né? O professor de robótica explica que a intenção é ensinar mais do que a ciência. Eles acabam desenvolvendo algumas outras habilidades que, às vezes, em sala de aula é um pouco mais difícil de aprender. Principalmente trabalhar em grupo, né? Trabalhar em equipe, com um nível de autonomia muito grande. Os técnicos e professores nem sempre vão estar com eles vão ter que descobrir que eles vão ter que organizar o tempo deles, escolher entre se dedicar ou não, saber que os resultados vêm para aqueles que se dedicam e tudo isso se divertindo, né? Na escola eu não me organizava muito bem e daí isso com a robótica precisou se organizar para todos os dias a gente faz uma coisa que a gente já faz planejado há um tempo atrás. Tipo, design do robô um dia, projeto de pesquisa, programação, e foi isso que eu aprendi mais. O SESI Gaúcho leciona robótica para 1.200 crianças e jovens em 19 centros de atividades. O SESI tem por objetivo desenvolver processos de pesquisa, resolução de problemas, pautado a partir da tecnologia, que são problemas e situações que deverão ser resolvidos muito pela indústria 4.0. Então, o incentivo de jovens para o estudo de qualquer situação, problema, pautado no uso da tecnologia, da robótica em si, facilita para que essa nova geração, este novo público, consiga empregar novas formas de resolver problemas que hoje a sociedade demanda e que a indústria precisa resolver também. A equipe Androids da Escola Coração de Maria de São Leopoldo foi a vencedora oficial da competição. Mas por aqui não há perdedores, todos saem ganhando.
Empresas âncoras de petróleo e gás do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estiveram com 23 potenciais fornecedores gaúchos e 11 de São Paulo na maratona Integrando Oportunidades, encontro de boas práticas e sessão de negócios. A iniciativa da Fiergs e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial faz parte do projeto de qualificação e integração de fornecedores da cadeia produtiva de petróleo e gás no âmbito do Mercosul. Uma plataforma eletrônica utilizada no gerenciamento e controle de recebimento, envio das informações relativas à fiscalização das mercadorias importadas e exportadas por meio de portos, aeroportos e fronteiras brasileiros. Essa é a SIGVIG 3.0, Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Subprodutos Agropecuários, apresentada em evento da Fiergs. Esta edição da TV Fiergs fica por aqui. Até a próxima!